Olá, boa tarde a todos. Vamos com vocês. Vamos lá, uma aula de história agora, tá bom? A gente passou algumas atividades e eu não havia ainda explicado esse assunto de história para vocês. Então vamos a uma breve explicação, preste bem atenção. Vão pausando o vídeo quando necessário, pedindo a ajuda de um adulto para que esclareça o que vocês não entenderam, tá? Então, vocês vão abrir o livro na página 16, livro de história na página 16, e vamos para o início do assunto. Esse assunto a gente viu na sala de aula. Que saudade, hein? Que saudade da gente estar juntos lá, vendo esse assunto. Mais breve a gente vai voltar, se Deus quiser, né? Então, vocês abram na página 16, vai estar aqui, ó, o tempo na história, né? Então, aqui está explicando, né, que tudo que acontece na história do povo, a história se resume na história da população, né, dos habitantes, dos seres humanos. Tudo que aconteceu na história dos seres humanos, desde os primeiros seres humanos que existiram na Terra, né, isso ficou registrado. E essa datação, né, esse tempo em que aconteceram os fatos, é o tempo na história, né? O registro, né, dessas atividades humanas na história. Antes dos humanos já existia história, professor? Existia, né? Existia a pré-história, que era, né, da formação do planeta, de tudo que acontecia, mas a partir, né, que o homem passou a existir na Terra, aí aconteceu a história da humanidade, tá bom? Então, aqui a gente aprendeu ainda na sala de aula que as datações, né, elas acontecem cronologicamente, que é isso? Por ordem de tempo, né? Por ordem de tempo. Então, a gente viu que a história também é dividida em antes e depois de Cristo, né? Um marco, né? Antes e depois. Lembra que eu mandei vocês fazerem que algumas pessoas só mandaram para mim a linha do tempo? A linha do tempo, né, é a linha em que acontecem os fatos. Então, na história da humanidade, essa linha do tempo ela foi dividida em duas partes: antes e depois de Jesus Cristo. Antes que Jesus nascesse, existiu várias histórias, né? Existia um povo que já existia na Terra. E depois de Jesus, a história foi dividida, né? Depois do nascimento de Jesus, né? Todos os fatos que aconteceram, elas recebem essa siglazinha AC, que significa antes de Cristo, e DC, depois de Cristo, tá bom? Tudo que é antes de Cristo, AC. Todo o acontecimento, toda a história depois de Cristo, DC, tá? E a gente viu também que os anos, a gente tem como interpretar os séculos. Eles são representados por algarismos romanos, que a gente já estudou também sobre isso, né? E os séculos, eles são, a gente, para identificar o século em que aconteceu, lembra que eu fiz uma regrinha lá no quadro, na sala de aula? É só pegar os dois primeiros números, por exemplo, 1350. Qual é o século desse ano? Pega os dois primeiros números. Que número formou? 13, né? Aí 13 mais 1, 14, século 14. 1500, que século é esse? 15 mais 1, século 16. Não é fácil? 793. Aí eu vou pegar só o primeiro número. 7 mais 1, século 8, né? 47 antes de Cristo. Pego o 4, né? 4 mais 1, século 5, tá? Aqui vocês têm um exercíciozinho que mostra bem isso aqui, ó, tá? Ok? Então, toda essa formação dos séculos é fácil de identificar. Veja aqui, ó, 742. Você pega o primeiro número, 7, e acrescenta 1. 7 mais 1, 8. Então, século 8. Eu só disse algo errado aqui. No ano 47, não é 4 mais 1, não. Aqui é o século 1. Quando não tem a centena aqui, aí é século 1. Tá bom? Corrigindo aqui. Como o caso aqui, ó. E aqui, 215, pego 2, 2 mais 1, 3, século 3. 430, 4 mais 1, século 5. 650,
6 mais 1, século 7. Bem fácil de entender, né? Aqui, o ano de 1075, pega 10 mais 1, século 11, ok? Então, espero que vocês tenham entendido essa parte aí. Agora vamos passar, né, para a página 18. Tá? Na página 18, aqui, a gente tem a divisão da história, né, os períodos em que a história são divididos: pré-história, história antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Tá? Isso aqui é as divisões. Vocês vão estudar isso aqui em cada período de ano que vocês estudarem. Tá? Agora a gente está vendo, iniciando com a pré-história, tá? Que é a presença do homem, o surgimento dos antepassados dos seres humanos na Terra, né? Os homens das cavernas. Tá? Vamos passar agora para a página 22. 22, isso. Na página 22, nós temos a vida na pré-história. Que pré-história é essa? Né? A história dos homens, antes do homem, das civilizações, né? Do homem se entender por ser humano, de raciocinar, de ter a faculdade mental. Então, a gente chama isso aí de pré-história, né? Então, o homem na pré-história, os seres humanos pertenciam à mesma espécie chamada Homo sapiens, quer dizer, o homem que sabia. São ancestrais dessa espécie o Homo erectus, né, o Homo habilis, que povoaram a Terra partindo da região central do continente africano. Algumas pessoas dizem que o homem descendeu do macaco. Não é bem assim. O homem não descendeu do macaco. Ele veio de ancestrais, né, que eram chamados de Homo, né, da espécie Homo. Então, a nossa espécie ela pertence ao Homo sapiens. Tá? Elas foram evoluindo. Então, há um período da pré-história chamado de Paleolítico, que significa paleo, antigo, e lítico, pedra, ou seja, pedra antiga. Alguns chamam também de pedra lascada, tá? Bem assim, engraçado, mas é assim que as pessoas chamam, pedra lascada, ou pedra antiga, né? Chamado de Paleolítico. O que importa a gente saber disso aqui? Nesse período, o homem vivia em cavernas, certo? Eles eram sedentários, eles ficavam num lugar só. Aliás, eles eram nômades, eles não ficavam num lugar só porque eles dependiam das comidas daquela região. Quando a alimentação se escasseava, eles partiam para outras regiões. Então, eles viviam em cavernas, moravam em grupos, viviam em grupos, né? E nas paredes eles escreviam, né, algumas pinturas do seu cotidiano, ou seja, as pinturas rupestres, como essa aqui, ó. E foi através dessa pintura rupestre que ele conseguiu identificar o modo de vida dos homens no Paleolítico, né? Então, eles eram nômades, porque eles saíam de um lugar para outro em busca de alimento. Eles não tinham morada fixa, né? E usavam o fogo para afugentar os animais, para se aquecer, né? E também para cozinhar os alimentos, né? Eles dominavam já nesse período o fogo. Vamos partir agora para a página 22. Aliás, 24. O outro período subsequente ao Paleolítico, a Pedra Antiga, é o período que a gente chama de Pedra Nova, ou Pedra Polida. Né? Em vez de pedra lascada, agora pedra polida. Por quê? É a evolução. Né? O homem ele evoluiu, ele começou a fazer suas ferramentas de pedra, mas de uma forma mais sofisticada. Então, nesse período, o que é que marca esse período? O Neolítico. Né? A nova pedra, a pedra nova. Significa que o homem mudou a sua maneira de viver. Ele deixou de ser nômade, que era aquele povo que vivia de um lugar para outro sem lugar fixo, e passou a ser sedentário, ou seja, morar numa casa fixa, construir suas casas. Por que o homem começou a construir a sua casa? Porque ele descobriu a agricultura. Antes, no Paleolítico, o homem ele não tinha descoberto a agricultura. Ele colhia, caçava e pescava. Ele não plantava para comer. E no Neolítico ele descobriu que plantando
conseguia, né, colher. E aí foi que ele teve que ficar sedentário, ele teve que se estabelecer no lugar porque ele tinha que esperar, né, a semente que ele plantou, né, dar o fruto e ele colher. Então aí a maneira do homem mudou no Neolítico por conta da agricultura. E eles começaram a construir casas e das casas, né, formaram-se as primeiras vilas, as primeiras cidades, tá bom? Agora nós vamos para a página 24. A 24 que a gente estava, né? Vamos aqui na página 30. Né? Abram o livro na página 30, que eu mandei vocês ler a questão da agricultura e a ocupação do espaço, né? Para fazer a agricultura acontecer, como eu disse a vocês, que eles tinham no Neolítico que eles descobriram a agricultura, então eles precisaram de mudar a sua forma de viver e também, né, domesticar os animais e as plantas, né? Aprender a conviver e saber o período de cada planta que dava o fruto. Então, tudo isso aconteceu com a descoberta da agricultura. Também, né, mudou, né, a questão da vida, porque eles tiveram que domesticar os animais para trabalhar na agricultura, puxar o arado, né, puxar as carroças, e, consequentemente, a população crescia, porque se eles tinham alimento em abundância, então eles houve um crescimento da população. Então, eu pedi para vocês, né, responderem na última aula a página 35, que a gente vai aliar a página 35 aqui, que a gente vai corrigir agora, tá? A página 35 perguntava: as transformações na história podem ser de curta ou longa duração? Sim ou não? Sim. A transição do nomadismo para o sedentarismo, lembra? Nômade, aquele povo que vivia de um lugar para outro. Sedentário, quando eles começaram a construir suas casas. Pode ser considerado uma mudança de longa duração? Sim, sim, pode ser uma mudança de longa duração, porque isso não aconteceu do dia para a noite, foi com muito tempo, com o passar do tempo. Explique por que alguns arqueólogos acreditam que existiram sociedades lideradas por mulheres há mais de 20 mil anos, porque eles encontraram esculturas que representavam as figuras femininas, como essa que vocês estão vendo aqui na página anterior, certo? Então, divindades que eram femininas. O processo de fixação dos seres humanos ocorreu ao mesmo tempo na Ásia e na América? Falso. Além da Vênus de Wilderforce, foram encontradas outras esculturas femininas que têm mais de 20 mil anos? Verdadeiro. Os clãs eram formados por diversas famílias que partilhavam a terra e os instrumentos de trabalho? Verdadeiro. Os pesquisadores encontraram diversos vestígios históricos que comprovam a existência de sociedades matriarcais. Falso, porque as sociedades eram patriarcais, né? Era um homem, era um líder masculino que tomava conta daquele grupo, tá? Agora, para finalizar, eu vou pedir a vocês que façam, né, comecem uma revisão do assunto, respondendo as páginas 36 e 37. Tá bom? Um abraço a todos e até a próxima aula.